Olá, uma avó, uma mulher, né, que se separou do pai da sua primeira filha e hoje assiste a sua filha se separar do pai do seu primeiro filho. Ela me pergunta como proteger seu neto das consequências de vivenciar os conflitos dos pais. Então veja, quando essa avó observa a reprise da sua própria história, agora tendo como protagonista sua filha, ela revive a sua dor. Talvez a filha, ao querer afastar o pai do seu filho, situação que ela própria viveu na sua infância, talvez ela esteja fazendo isso por lealdade à sua mãe. Veja, em seu amor infantil, ou o que a gente chama de amor mágico, ela acredita que se ela viver a mesma história, sofrendo a mesma dor da mãe, ela vai dividir, carregar junto com a mãe a dor. Mas na realidade, na prática, o que acontece? Ela multiplica a dor, não é? Vocês conseguem ver? Então, eu vou fazer aqui com vocês um exercício sistêmico sobre esse tema, porque a pergunta dessa avó pode ser a pergunta de muitas avós, quando observam que as filhas tentam bloquear o convívio entre o próprio filho, entre o neto dela, né, o filho e o pai, seguindo o mesmo roteiro vivenciado na infância. Então, a filha, né, vou colocar aqui uma bonequinha adulta, ela segue cegamente esse destino de dor, esse destino de sofrimento, que muitas vezes vão se manter repetido em várias gerações. Veja, essas repetições, se elas puderem ser elaboradas agora, elas podem trazer muita cura, né? Então, para todo o sistema familiar. Então, segue esse movimento que eu vou fazer se você passa por uma questão semelhante a essa. Então, eu quero que você imagine, né, que você visualize, né, no lugar, né, dessa avó, então, olhando para sua filha, fazendo esse movimento de exclusão do pai e do filho, como ela própria fez na sua juventude, às vezes seguindo também o amor cego, muitas vezes, né, muitas vezes não, todas as vezes a gente faz esses movimentos por emaranhamentos do nosso campo sistêmico. Ela nos emaranhamentos com o seu próprio campo sistêmico e esse pai, né, que não lhe foi permitido estar junto da filha ou não pôde, por razões pessoais, ficar perto da filha, então, por questões do campo sistêmico dele. Quando essa moça repete o mesmo destino da sua mãe, ela faz isso sem olhar para o seu filho, sem olhar para o pai do filho. Ela olha para quem? Ela olha para trás, ela olha para o campo sistêmico dela. Então, como foi a avó que me fez uma pergunta, eu vou fazer esse movimento a partir da perspectiva dela, tá? Então, vamos lá. Então, se coloca aqui no lugar dela, imaginando, né, que você sente a partir do corpinho dela e enxerga a partir dos olhinhos dela. E agora, depois de tanto tempo, você olha novamente para o pai da sua filha. Olha para o pai da sua filha e olhe para sua filha e para essa situação que acontece agora. Olha para ele e olha para cá. Olha para ele e olha para cá. Vou fazer um movimento simples, tá bom? Bem genérico, mas bem profundo também, né? Então, olha para essa situação que você observa agora e olha de novo para ele, como se você pudesse voltar no tempo, tentar lembrar, né, da fisionomia, às vezes até da roupa a partir de uma foto, daquela época, né, daquele movimento que vocês dois fizeram, muitas vezes cegamente, e talvez então olhar para ele e dizer assim para ele: nós nos encontramos nas nossas dificuldades, eu nas minhas e você nas suas. Que pena que foi assim. Doeu demais. E agora ela continua olhando para ele e
e alternando, olhando para essa nova família. E diga para sua filha: ele é o seu pai. Este é o seu pai. E imagina que agora a filha olha para um e para outro. E isso é importante porque às vezes a filha olha para esse com os olhos da mãe, os olhos que a mãe olha para esse. E quando acontece isso, veja, eu estou falando de um movimento que é muito inconsciente, né? Que é o que a gente fala das dinâmicas que estão ocultas dentro da constelação. Olha aqui o que está oculto. Que a mãe olha para ele e sente dor, sente raiva. Quando a filha olha com os olhos da mãe para o pai do seu filho, ela sente não só o que ela vivencia da relação deles dois, ela soma a isso aquilo, a dor da mãe, aquilo que a mãe sentiu em relação ao pai. E quando ela olha para ele, ela não vê ele. Ela vê ele com os olhos da mãe. Então, como eu estou fazendo isso aqui da perspectiva dela, talvez ela possa dizer para a filha: imagine que ela se olha e ela agora diz para a filha: filha, o assunto com o seu pai é um assunto de adultos. Por favor, fique fora disso. Para mim, ele é um homem, mas para você, filha, ele é só o pai. Ele é seu pai. E o que nós vivemos como homem e mulher não tem nada a ver com você. Entre nós não deu certo. E isso me machucou demais. Mas essa dor é minha. Você pode confiar em mim que eu carrego. Muito bem. Vivenciar essas frases, falar essas frases internamente. Você não vai falar para ela, você não precisa falar para ela. Você vai vivenciando essas frases dentro de você. Dentro de você, liberando a sua filha disso tudo, para que ela possa olhar para esse homem com os olhos dela mesma, para que ela possa olhar para os homens sem sentir dor, como foi sentido pela avó, entendem? Então, esses são os movimentos das constelações. São movimentos simples, mas muito, muito profundos, que quando a gente consegue dizer dentro do nosso coração, essas frases libertam os campos sistêmicos, né? Então a gente pode fazer essa visualização, imaginando que a gente toma essa postura. E mesmo que no início não consiga ser totalmente verdade, isso vai virando uma verdade em nós, conforme a gente vai assimilando, conforme a gente vai internalizando, conforme a gente vai vivenciando dentro de nós essas imagens, entendem? Então veja, é claro que uma constelação sua, uma constelação feita para você, para o seu caso, ela tem muito mais frases que vão surgindo do seu próprio campo, tá bom? Então, experimente fazer isso e me conta como você sentiu depois disso e o que você observou agora na relação da sua filha com o pai do filho dela, tá bom? Um grande beijo!